Boa noite para você de casa. Agora o News. Suspeito de tráfico é preso com arma, munições e drogas. Polícia investiga causas que levaram à morte de criança de 2 anos de idade e mais. As variações no preço do ovo, que acumula alta de 20% em 2023. Cine de Patos de Minas tem quase 160 vagas de emprego disponíveis. As propostas da Chapa 1 para a eleição do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Julho Verde Escuro alerta para a prevenção ao câncer ginecológico. Estudantes se unem para reforçar estoques de sangue no Hemocentro. Bombeiros fazem alerta no Dia Mundial de Prevenção do Afogamento. A queima do alho na abertura da Fena Minas. O primeiro dia do evento contou com palestras e temas diversos para o agro. Cadastramento escolar infantil na rede municipal de ensino começa na próxima semana. É agora no NTV News, que já está no ar. Um suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira no bairro São José Operário, em Patos de Minas. Um homem foi preso pela Polícia Militar de Patos de Minas na noite de ontem, segunda-feira, no bairro São José Operário, acusado de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e também munições. Nós recebemos uma denúncia que estava acontecendo o tráfico de drogas lá no bairro São José Operário, né? Nós organizamos, as equipes se organizaram para realizar a abordagem lá na residência do cidadão. Quando a gente se aproximou com a viatura, a casa dele possui câmeras, né? Antes mesmo da gente chegar lá na porta da residência para fazer a abordagem, ele já saiu correndo, né? Pulando muros e telhados de outras residências lá próximas. Nós conseguimos abordar ele na rua de cima da casa dele. E no momento da abordagem ele dispensou o invólucro de substância entorpecente. Nós fizemos o percurso do trajeto que ele fez ao inverso. Nós localizamos também uma arma de fogo que havia sido jogada no telhado e também um aparelho celular. A prisão foi feita graças à denúncia anônima da população. Relacionado ao tráfico de drogas, as pessoas, algumas ligaram no 181 e fizeram essa denúncia e eu acredito por medo de alguma represália, fizeram essa denúncia por meio do 181 e a gente conseguiu o êxito nessa operação de hoje. O suspeito alegou que a arma era de uso próprio e a droga apenas para consumo. Ele nos disse que a substância entorpecente que estava lá é para consumo e que a arma é para defesa própria, né, em razão de ocorrências com familiares irmão dele, né, que foi vítima de homicídio alguns anos atrás. A gente percebe que ele entra um pouco em contradição, porque normalmente o usuário de drogas, ele guarda menos quantidades e ele também possui, nós fizemos a apreensão na casa dele também, de uma balança de precisão que leva a crer, né, que realmente ele estava praticando o tráfico de drogas lá. Ao todo, foi apreendido um revólver calibre 32, 3 munições, aproximadamente 60 gramas de maconha e 80 gramas de cocaína, além de um celular e balança de precisão. A polícia de Vargem de Minas está investigando as causas da morte de um menino com apenas 2 anos de idade. A mãe de 29 anos, como de costume, deixou os 2 filhos na casa da babá por volta das 3h30 da manhã e retornou para buscá-los por volta das 4h50 da tarde. Porém, a mãe estranhou porque, chegando lá, o filho de 2 anos estava dormindo e enrolado em cobertas, que não era de costume ele estar dormindo naquele horário. Porém, ela pegou os 2 filhos e retornou para a casa dela, que fica a cerca de 100 metros da casa da babá, lá no bairro Sol Nascente. Durante o trajeto, ela percebeu que o filho dela estava frio e que não estava respirando. Nisso, ela foi até o pronto-socorro da cidade, onde o médico fez os primeiros atendimentos e disse à mãe que o filho, na verdade, estava morto. O boletim de ocorrências da Polícia Militar diz que a polícia foi acionada por volta das 5 horas lá no pronto-socorro da cidade, onde a criança teria dado início com a parada cardiorrespiratória, que foi feito todo o trabalho de reanimação, porém não foi suficiente. Informou ainda que a mãe da criança disse que a filha de 6 anos, que também ficava na babá, disse que o irmão dela havia caído da cama e batido a cabeça, e logo após ele teria dormido.
A babá informou aos policiais militares que o dia foi tudo normal, que não teve nada de diferente, que não ocorreu nada diferente durante o dia, que ela alimentou a criança, brincou com a criança e que ela teria dormido próximo ao horário da mãe ir buscá-lo. O corpo da criança foi encaminhado até o IML de Patos de Minas, onde foi constatado que não havia nenhuma lesão corporal nele. Mais exames seguem sendo realizados para descobrir se havia alguma substância no corpo dessa criança. Logo após prestar depoimento, a babá foi liberada e tanto a mãe quanto a babá foram orientadas pelos policiais militares que seguem fazendo as diligências para descobrir, o que motivou a morte dessa criança de 2 anos. A seguir, Cine de Patos de Minas tem quase 160 vagas de emprego disponíveis. As propostas da Chapa 1 para a eleição do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas e ainda as variações no preço do ovo, que acumula alta de 20% em 2023. O Brasil registrou deflação de 0,07% em julho, conforme divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Entre os setores que influenciaram para a queda está o grupo de alimentação e bebidas. Entretanto, alguns produtos seguem em alta, como os ovos. Só esse ano o produto subiu quase 20%, bem acima do indicador da inflação. Desde o início do ano, o governo tenta desacelerar a alta da inflação. Entretanto, alguns alimentos, como os ovos, apresentam uma alta superior à inflação. E esse aumento no preço dos ovos, observado ao longo dos últimos meses, se deve principalmente pela substituição da demanda, saindo da carne vermelha para a carne de frango e ovos. Uma análise mais de médio prazo, o que a gente observa? Que nos últimos anos a inflação estava acelerando, A gente teve uma inflação dos alimentos de cerca de 20% em 2020. Essa inflação acelerou para cerca de 12% nos alimentos em 2021 e em 2022 ela convergiu para o centro da meta, em 7,5%, 8%. Então, nos últimos anos, com o empobrecimento em geral da população brasileira, o que a gente foi observando, assim como eu, como boa parte das famílias, a substituição da proteína bovina, que é a mais cara, a carne de boi, pela carne de porco, pela carne de frango e, finalmente, pelo ovo. Então, quanto menor é a classe social das pessoas, mais elas substituíam a carne de boi por carne de frango ou por ovo, e com isso fez então aumentar a produção de ovos nos últimos anos, de maneira geral. Entretanto, com as mudanças econômicas atuais, tem havido um caminho contrário, a troca do ovo pelas carnes. Com isso, produtores têm deixado de trabalhar com ovos e passado a abater mais frangos para suprir a necessidade do mercado. Logo, a tendência é que o ovo comece a diminuir de preço. Aparentemente, a gente está iniciando um caminho contrário. Então, com o retorno do crescimento, com o retorno da renda das famílias brasileiras, elas estão podendo fazer a substituição, vamos dizer assim, positiva, deixando de comer carne de ovo, deixando de comer ovo e substituindo pela carne de frango. Com isso, os produtores de frango e de ovos, eles passaram a substituir as galinhas poedeiras, aquelas que produzem ovo, e por galinhas de abate, para suprir esse aquecimento da demanda por carne de frango. Então, com esse aumento da produção de aves para o abate, para a carne de frango, a gente teve, inclusive, a carne de frango e a carne de boi cresceu menos do que a inflação nesses últimos anos. Então, enquanto o ovo está ficando proporcionalmente mais caro, a carne de frango e a carne de boi e a carne de porco estão ficando proporcionalmente mais barato, a gente tem então essa inversão na demanda. Na realidade baixou um pouco, agora por essas 2 semanas para cá, porque na realidade estava muito caro e o consumo diminuiu um pouco, querendo ou não, é automático, quando assim diminui o consumo um pouco, é normal que aquilo baixa para poder voltar ao mercado a aquecer de novo, Outro fator que também influencia é o preço dos insumos, como a soja e o milho, que fazem parte da alimentação da galinha. Se a ração fica mais barata, o produto final também apresenta redução no preço e vice-versa, além da mão de obra.
isso influencia muito, né? Porque na realidade, outra coisa, a mão de obra também está muito complicada, né? Então, querendo ou não, você não tem como vender muito barato, né? Pela questão da mão de obra. Mas está num preço razoável que acho que o consumidor fica bem atendido. Se você procura por uma oportunidade no mercado de trabalho, o Cine de Patos de Minas está com mais de 150 vagas disponíveis. Das vagas disponíveis no Cine de Patos de Minas nesta terça-feira, a maioria são para alimentador de linha de produção, motorista de ônibus rodoviário e para vendedor do comércio varejista. Há vagas também para auxiliar nos serviços de alimentação, servente de obras, açougueiro, atendente, cobrador de ônibus, cozinheiro, faxineiro, dentre outras. Mas lembrando que o Cine de Patos de Minas fica na Rua José de Santana, 99. Falta pouco para a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Na semana passada nós ouvimos os representantes da Chapa 2 e nesta terça-feira foi a vez da Chapa 1. Entre os candidatos da Chapa 1 da Renovação estão o Juninho, que é candidato a presidente do sindicato, e também o Rony Ibiza, que é candidato aí a primeiro vice-presidente. E as propostas deles incluem, por exemplo, a renovação, que leva o nome da chapa, trabalhando as mudanças aqui no sindicato, principalmente na estrutura. Nosso intuito é renovar. Nós estamos pensando na renovação, nós temos uma chapa toda nova, só de gente empreendedor, e nós vamos querer mudança, abrir o parque para a população, abrir a porta para os associados. O sindicato hoje é muito fechado, a gente está querendo abrir o sindicato para o associado, fazer muito, nós vamos investir muito no leilão, a nossa estrutura do leilão está muito precária, o associado vem comerciar gado aqui, não tem um lugar da família ficar, não tem um restaurante, não tem um banheiro para o caminhãozeiro tomar um banho adequado, então nós vamos investir em estrutura física para o associado que precisa de comercializar no nosso leilão, ter um espaço digno de quem trabalha, né? Também está entre as propostas da Chapa 1 trabalhar na FENAMILHO, trazendo de volta a organização para o próprio sindicato. O nosso projeto na FENAMILHO é não vender a FENAMILHO, é fazer a FENAMILHO gerida pelo sindicato, como foi a vida inteira. E nós estamos colocando nosso nome à disposição, que tem 69 anos de sindicato, que nunca teve concorrência. E eu acho que concorrência é válida em todos os segmentos. Então nós estamos querendo fazer muita coisa que nós tínhamos em mente em fazer e não demos conta, e eu quero pôr em prática. Depois do intervalo, o Júlio Verde Escuro alerta para a prevenção ao câncer ginecológico. Estudantes se unem para reforçar estoques de sangue no Hemocentro e Corpo de Bombeiros fazem alerta no Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Os cânceres ginecológicos, como o do colo do útero e ovário, estão na lista dos 10 mais frequentes. Apesar da alta incidência no país, esses tumores podem diminuir drasticamente com cuidados preventivos. Voltada à conscientização sobre o câncer ginecológico, a campanha Júlio Verde Escuro chama a atenção para a importância de exames preventivos e do diagnóstico precoce da doença. Assim como tem o Outubro Rosa, né, que está voltado para o câncer de mama, que disparadamente é o maior câncer da mulher, né? O câncer de mama mereceu um mês só para ele. Então, hoje nós temos o mês do Júlio Verde Escuro, que contempla o câncer ginecológico. Os cânceres ginecológicos são aqueles que afetam um ou mais órgãos do aparelho reprodutor feminino. As ocorrências mais frequentes desse tipo de câncer no Brasil são de tumores no colo do útero, no corpo do útero e no ovário. Esses tumores estão na lista do Ministério da Saúde entre os 10 mais recorrentes em mulheres no país. O câncer do colo do útero, ele era o segundo em termos de incidência. Caiu para terceiro colocado. Se você juntar todos esses tumores, ele fica em terceiro lugar. Então, o primeiro colocado é o câncer de mama, o segundo é o câncer de intestino, que merece uma atenção muito especial da população. Tem aumentado absurdamente a quantidade de tumores do intestino. E o câncer ginecológico, seriam esses três, somando-se todos eles, ele está em terceiro lugar. Apesar da alta incidência no país, esses tumores podem diminuir drasticamente se a população seguir as medidas de prevenção. Vale ressaltar que é um tipo de câncer que age de forma bem silenciosa. O câncer do colo do útero, ele tem uma
vantagem em relação a todos os tumores. Primeiro, você pode fazer um exame de prevenção. Você colhe o material do colo do útero, que está disponível em todas as redes públicas, que pode ser colhido pela enfermagem, na rede médica particular, ou seja, é muito fácil as mulheres, a partir dos 24 anos de idade, colher a sua prevenção, porque ali consegue detectar estágios iniciais de uma doença que iria se tornar um câncer no colo do útero, ou seja, você trata lesões pré-cancerosas e vai evitar que o câncer de colo do útero aconteça. Então, isso já é uma grande vantagem em cima a todos os tumores que existem, você ter uma lesão que tem a sua manifestação pré-clínica, que você consegue detectar num exame simples, barato e de fácil acesso. Não bastasse isso, hoje nós temos a vacina, ou seja, então também é um dos poucos tumores que você tem uma vacina. Por que tem vacina? Porque, ora, o câncer do colo do útero é provocado por um vírus, o HPV, né, tão famoso, tão falado. Então a vacina do HPV, ela consegue fazer com que as meninas, né, aplicando nas adolescentes e nos adolescentes, você evite com que ela desenvolva aquele vírus que seria o causador do câncer. Ou seja, se você aplicar a vacina nesses adolescentes, você evita o câncer. Agora, para sua surpresa, a cobertura vacinal é baixíssima. Dr. Flávio Rocha deixa algumas dicas para se prevenir do câncer ginecológico. A consulta ginecológica, né, é muito importante. A gente tem a oportunidade de fazer várias orientações, não só de métodos contraceptivos, como de prevenção de gravidez indesejada, mas assim a agir como grandes médicos interventores em prevenir câncer. Então, são cânceres silenciosos. O câncer de ovário, que é gravíssimo e graças a Deus ele se tornou mais raro, inclusive com o advento do anticoncepcional, nós diminuímos a quantidade de câncer de ovário, mas é nessa consulta que nós temos a oportunidade de investigar, de fazer a prevenção, de checar se a pessoa está com a vacina em dia, se tem necessidade de investigar e fazer um ultrassom para ver os ovários, ou seja, é na consulta ginecológica, é estimular que as pessoas procurem sim os seus médicos, as unidades de saúde e façam seus exames de rotina. Alunos do curso de Técnico de Segurança do Trabalho de Patos de Minas resolveram reforçar o estoque de sangue do Hemocentro. Ações como essa sempre chegam em boa hora, já que a unidade tem passado sufoco na oferta de alguns tipos sanguíneos. O que era para ser apenas uma atividade em sala de aula virou essa campanha importante. A Segurança do Trabalho, em parceria do SESI, Senai e FIENG, está promovendo a campanha Boa Ação é Doação, no intuito de conscientizar sobre a importância da doação de sangue e instigar novos doadores para a Fundação Hemominas de Patos de Minas. Essas participações, essas campanhas que são realizadas, elas nos ajudam demais, principalmente nesse período de frio, período de julho, que é a baixa no número de doadores, e a gente faz todas essas campanhas e isso nos ajuda demais a aumentar o nosso número de doadores, né, e melhorando nossos estoques. As campanhas são sempre importantes para ajudar a trazer um número maior de doações ao Hemocentro. A doação de sangue, a pessoa que vem algumas vezes, ela acaba se tornando algo muito dinâmico e volta várias vezes, mas para aquele que doa tem um receio, tem um medo, muitas vezes esquece que tem que doar, então é muito importante a gente sempre estar à ajuda de vocês, a gente vem para a mídia, essas campanhas, para a gente lembrar que nós estamos aqui, precisamos sempre de todo doador, e essas campanhas ainda mais, né? São grupos maiores, divulgam, tem uma interação, tem um maior ganho de pessoas ali que vão nos ajudar também. Tudo tem sua primeira vez, e foi o caso de uma doadora, Leninha Menezes, que percebeu a necessidade de estoque baixo e foi fazer sua parte. Vi que está tendo a necessidade, né, de doações, e se eu posso fazer algo, né, para ajudar o próximo, salvar uma pessoa, por que não, né? Se você vê a necessidade, né, se tocar no seu coração que para ajudar uma pessoa, venha, faça a sua parte, né? É importante, é bem tranquilo, não sente nada, foi bem tranquilo e acho que a gente tem que contribuir sim, né? Vale ressaltar que o Hemocentro agora conta com uma novidade para poder realizar a doação: o agendamento espontâneo. Nós trabalhamos aí com uma agenda que vai gerar em torno de 30 e poucos, e trabalhamos com o
o espontâneo. Então, a pessoa que quiser vir, venha ao Hemocentro, nós estaremos atendendo normalmente, mesmo sem estar agendado. A nossa expectativa é aumentar ainda mais o número de doadores. E esses meses de junho e julho nós contamos com uma grande participação de grupos, de campanhas. Tivemos uma coleta externa em Unai que foi um sucesso. Isso nos ajudou muito a manter os nossos estoques. Hoje nós estamos aí com um estoque mínimo, capaz de atender aos municípios, mas sangue é dinâmico. Então a gente tem que ter o doador sempre, porque o gasto é contínuo. E nessas épocas de frio, o número de internações aumenta, o número de internações, você vê os hospitais todos cheios. Então o consumo do sangue aumenta. Se a gente não der conta de repor, vai faltar. 25 de julho é Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, os afogamentos são a terceira causa de morte acidental no mundo, que representa quase 8% do total de mortes em todo o planeta. Por isso, a necessidade de ações de conscientização. E para que a data não passasse em branco, o 12º Batalhão de Bombeiros de Patos de Minas realizou uma ação no Clube PTC para explicar um pouco melhor às pessoas sobre as questões de salvamento. Soldado Silvério, me conta como é que foi a ação, como é que funcionou, qual era o objetivo em específico dela? O batalhão desenvolveu aquela ação, primeiro com o intuito de treinamento, para que a gente se mantenha treinado para atender melhor essas ocorrências. Segundo, foi realmente gravar os vídeos e colocar nas redes sociais e nos meios de divulgação, justamente para chamar a atenção das pessoas acerca desse assunto, para trabalhar essa prevenção, que é um assunto muito importante quando se trata de afogamento. E falando em específico do vídeo, vocês mostraram, né, ali nas filmagens, alguns métodos de salvamento que as pessoas poderiam utilizar em casos aí de afogamento. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esses métodos? Sim, com certeza. Aqueles métodos de salvamento propriamente dito, eles são mais recomendados para equipes treinadas. Porque uma pessoa, quando ela está se afogando, ela fica muito desesperada e quando você tenta salvar ela, pode até que você se torne uma próxima vítima, né? Uma nova vítima. Mas no vídeo a gente pode ver que o militar treinado, ele vai avistar que tem uma vítima e ele vai se equipar com os equipamentos necessários que a gente tem e vai realizar uma aproximação, sem perder de vista aquela vítima, para que ele possa abordar ela da maneira correta. No vídeo a gente vai poder ver que a gente faz um canivete anterior e aborda a vítima por baixo da água, justamente para evitar essa situação, e a gente reboca ela até a margem mais próxima, para iniciar o trabalho realmente de atendimento pré-hospitalar. Entendi. E pra gente passar para o pessoal de casa, quais são aí os cuidados que as pessoas precisam tomar, principalmente com crianças e idosos, para evitar esse tipo de ocorrência? Com certeza. Com crianças, o primeiro passo é nunca deixar elas na água sem supervisão. O segundo passo é não confiar nas boias ou coletes que são vendidos, que muitas vezes não são certificados e não oferecem uma real segurança. Para os adultos e jovens, que por muitas vezes são os maiores vítimas, sempre evitar de entrar na água após ingerir bebidas alcoólicas ou tentar fazer a famosa graça, né? Pular de lugares altos ou coisas do tipo, que pode sempre envolver muito risco para o praticante. Certo, e nós estamos entrando em um período aí com o fim do frio, onde as pessoas começam a voltar para as piscinas, para as praias, para as represas. Com esse aumento das pessoas aí nesse tipo de local, também há aumento das ocorrências de afogamento? Sim, com certeza. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a média de mortes no Brasil por afogamento é de 16 pessoas. Só que a gente sabe que nesse período agora de inverno, ela é bem reduzida e nessa época de calor já aumenta bastante. O Corpo de Bombeiros faz a prevenção nos locais, nos pontos focais, onde acontecem mais as ocorrências, e trabalha sempre tentando mitigar e também fazendo ações como a gente fez hoje, sempre nesse processo de realmente prevenir os acidentes. E para a gente finalizar, quando acontecer algum tipo de ocorrência, algum acidente e que não tiver nenhum profissional por perto, o que a pessoa ela precisa fazer? A primeira coisa, como eu disse, é trabalhar a prevenção. Segundo lugar, aconteceu um afogamento, o primeiro contato deve ser feito com 193, bombeiro militar. O atendente vai saber te informar o que melhor fazer em determinadas situações. Uma piscina, dependendo, é muito fácil retirar aquela vítima, mas num lago, no rio, pode se tornar muito perigoso pelo fato que eu falei anteriormente, da vítima acabar puxando o então socorrista para baixo também. Em instantes, a queima do alho na abertura da Fena Minas, e o primeiro dia do evento contou com palestras e temas diversos para o agro.
Teve início nesta terça-feira a Fenaminas, evento que reúne produtores, cooperativas de crédito e associados. E dentro da programação foi realizada a aguardada queima do alho. A queima de alho foi preparada pela comitiva Edidane Barbosa, que com muito capricho separou um cardápio recheado para receber os produtores da nossa região. Organizado com muito carinho, agora nós já estamos preparando para servir o pessoal que vem para almoçar, para saborear as delícias da comida tropeira, comida dos boiadeiros de antigamente, que é a queima do alho. O evento representa as comitivas que antigamente, durante os trabalhos, preparavam a comida para os boiadeiros. E era o cheiro do alho que mostrava o caminho para se reunirem. Quando os boiadeiros tocavam boiada no estradão, no lombo de cavalo, de burros, que não tinha asfalto, não tinha caminhão, ia sempre a comitiva para preparar a comida dos boiadeiros. E chegando no ponto de pouso, eles sentiam o cheiro do alho fritando. Aí diziam, fulano já está queimando alho. Isso aí que nasceu a tradição, o nome, queima do alho. A origem da queima do alho é isso. E o que nós preparamos aqui hoje? Costela, leitoa no fogo de chão, o arroz carreteiro, feijão tropeiro, feijão gordo, a farofa de jiló com abobrinha. Hoje essa tradição se mantém, mas um objetivo diferente, o de reunir as pessoas em um momento de lazer e interação. Nesse primeiro dia do evento, além da queima do alho, os participantes da Fenaminas puderam acompanhar palestras com temas diversos como a agroindústria e também as condições do Plano Safra. O evento acontece durante toda a semana no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento e conta com uma vasta programação voltada para negócios e tecnologia. Uma feira que já começa grande, é uma feira que nós estamos plantando uma semente para ser talvez aí uma das principais feiras do estado de Minas Gerais, e essa feira eu tenho certeza que ela marca o calendário nacional de feiras. Uma feira que acontece logo a primeira grande feira fora de pós-lançamento de Plano Safra, e estamos muito animados, temos uma variedade muito grande de expositores que acreditaram no projeto. Nós temos a expectativa de fechar bons negócios aqui na Fenaminas 2023. No primeiro dia do evento, foram ministradas 2 palestras voltadas para os agricultores, trazendo informações importantes sobre as safras dos anos de 2023 e 2024, com o objetivo de engrandecer o trabalho de quem dedica a vida a essa área. Nós vamos falar um pouco sobre a competitividade que Minas Gerais tem, tanto como estado, como também no setor do agronegócio. Normalmente a gente não lembra do tamanho do nosso estado, e hoje mais uma reflexão para a gente falar um pouco sobre o que a gente tem de diferencial em relação a outros estados e também ao mundo, porque o agronegócio hoje é uma referência no Brasil, e Minas Gerais é um dos estados que é o pioneiro nisso, e também é um que é líder nas produções e também na inovação. Venho pelo Ministério da Agricultura, e aí vou fazer essa apresentação mostrando quais são as novidades, o ano safra começou recentemente em julho, e aí a gente está fazendo esse ciclo de palestras, apresentando por aí o Plano Safra 23-24, mostrando quais são as novidades e as oportunidades para os produtores. E na sua visão aí como profissional, como é que anda essa safra 23-24 aí? Com uma oferta de crédito como há algum tempo não se via, São 435 bilhões de reais financiados no Plano Safra, juntando a agricultura comercial e a agricultura familiar. É um aumento considerável, é uma quantidade de recursos equalizados bem significativa. Então a gente espera que a gente consiga atender os produtores na demanda deles por crédito rural melhor do que vinha acontecendo nas últimas safras. E a programação da Fenaminas continuará pelos próximos dias. Nós temos aqui uma vasta programação com muito conteúdo, e todos os dias teremos palestrantes e painelistas aqui reunidos dentro do Memorial do Milho, que aqui dentro do auditório mesmo, e nós estamos recebendo pessoas de fora, pessoas da nossa região, pessoas de Patos de Minas também, que estarão com a gente presente, dividindo os seus conhecimentos e muita informação
informação, muita interação com o público também. Nós teremos as pessoas aqui interagindo, né, fazendo perguntas. Então venham participar com a gente, vai ser incrível. E hoje começa, né, nós temos 2 palestras durante a tarde e amanhã, quarta-feira, 2 palestras durante a tarde. Na quinta-feira, de manhã às 10 horas e às 2 horas da tarde, na parte da tarde. Na sexta-feira, da mesma forma, na parte da manhã, às 10 da manhã e à tarde, às 2 da tarde. Então venham, participe com a gente que vai ser muito bacana. Programação extensa, né, de um evento tão importante como esse. Daqui a pouco, o programa que renegocia dívidas com empresas de telefonia, água e energia vai até 11 de agosto. E recadastramento ou cadastramento escolar infantil na rede municipal de ensino começa na próxima semana. Começou essa semana e vai até o dia 11 de agosto o programa Renegocia. O mutirão é organizado pelo governo federal e vai negociar dívidas com empresas de telefonia, água, energia elétrica e também instituições financeiras. O Renegocia, criado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, é uma ação complementar ao Desenrola Brasil, que começou neste mês para quem tem dívidas com bancos e instituições financeiras. O mutirão de negociação de dívidas tem como foco principal a prevenção do superendividamento, ou seja, evitar que os consumidores entrem em um nível de endividamento que ultrapasse a sua capacidade de pagamento. Mesmo assim, qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar da ação. Não há limites nos valores das dívidas nem de renda. Hoje, no país, mais de 67 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Para participar do mutirão, os consumidores interessados devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs. Também é possível utilizar o portal consumidor.gov.br para a negociação das dívidas. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos para o período de cadastramento escolar infantil na rede municipal de ensino, que terá início na próxima semana em Patos de Minas. A Secretaria Municipal de Educação alerta que os cadastramentos devem ser realizados a partir de 1º de agosto, próxima terça-feira. Para isso, basta acessar o site cadastramento.patosdeminas.mg.gov.br e preencher o formulário eletrônico. Devem ser cadastradas as crianças que não estão matriculadas na rede municipal de ensino. Também as crianças que estão no Maternal 3 em centros municipais de educação infantil, nos quais não há oferta de pré-escola. A Secretaria de Educação relembra, no entanto, que não precisam fazer os cadastros as crianças que estão matriculadas no berçário, Maternal 1 e 2, as que estão matriculadas no Maternal 3, no CEMEIS Edna Borges Babilônia, professora Guiomar Mundim, José Pereira da Fonseca e vereador Heleno Luiz. Também não precisam ser cadastradas as crianças que estão matriculadas no primeiro período, com exceção do CEMEI Edna Borges Babilônia. Em caso de dúvidas, os pais devem entrar em contato no setor de inspeção escolar, na Secretaria Municipal de Educação ou pelo telefone 3822-9131. Você sabia que hoje também é dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas? A data marca ainda as comemorações ao Dia do Taxista. A data foi estabelecida em 1994. E o dia foi escolhido justamente por se comemorar também o Dia do Padroeiro. A profissão faz parte dos mais importantes serviços essenciais urbanos há vários anos, e o profissional se responsabiliza pela segurança e dignidade do passageiro, conhecendo a cidade e respeitando o trânsito da melhor forma possível. Eu sempre vi o táxi com bons olhos, sabe? Quando eu estava trabalhando com caminhão, eu sempre pensava assim, o dia que eu sair da área do caminhão, do transporte pesado, eu vou tentar no táxi. E foi exatamente o que eu fiz, sabe? Saí do caminhão, da área, da estrada, né? E vim para o táxi. E já está fazendo 10 anos já que eu estou satisfeito, continuo, não sei até quando, mas pretendo ir por um bom tempo ainda.
Durante um único dia de serviço, seu João conhece várias pessoas e várias histórias, passando por situações muitas das vezes engraçadas, embaraçosas ou complicadas. Ocorre sempre algum fato que você não espera, né? A pessoa às vezes entra no táxi e perde o endereço, não sabe onde quer ir, e aí a gente tem que ter um jogo de cintura para conseguir assim, coletar algum dado, né? Alguma referência. Isso é uma das coisas que acontece, né? Assim, não com muita frequência, mas acontece. Às vezes a pessoa perde o endereço e a gente acaba tem que meio que descobrir, sabe? Ter um jogo de cintura nesse sentido. E a gente ouve muita história, né? Muita piada engraçada. A profissão, assim como a maioria das outras, também enfrenta alguns problemas que necessitam da total atenção do profissional. Os desafios são vários, né? A gente não consegue nem enumerar todos, mas a gente enfrenta muito perigo, né? No geral, à noite principalmente. A gente atende muitas pessoas desconhecidas, né? Você não sabe com quem às vezes você está lidando. Então esse eu vejo que é um dos maiores perigos que a gente enfrenta, né, no táxi, né? Mas são vários, no trânsito, né? A gente está sempre correndo algum risco. Com a modernização e a tecnologia, os taxistas têm enfrentado também outro grande problema: a queda drástica da quantidade de trabalho que se deve à chegada dos aplicativos de corrida. Cada dia que passa, as pessoas têm optado pelo uso dos mesmos para se locomover. E tem sido feito o uso dos táxis apenas em casos mais emergenciais. Eu não sou contra de maneira nenhuma, acho que o sol nasceu para todos, né? Cada um conquista o seu espaço. Eu acho que a gente precisava ter políticas mais voltadas assim, para colocar tudo no mesmo patamar, sabe? Porque a gente tem contribuições, né, com o Estado, com o município, com a União, e a maioria desses aplicativos, se não todos, não contribuem com nada. Então acho assim, é uma concorrência de certa forma desleal. Mas mesmo com a queda, os taxistas que têm amor pela profissão não pensam em sair da área tão cedo. O taxista, ele tem até uma música do Roberto Carlos, né, do taxista, que é psicólogo, é analista, tem uma série de fatores que está ligado. A gente acaba assim, englobando, né, esses valores. A pessoa às vezes está passando por um momento difícil, quer desabafar e acha que o taxista tem esse... A gente passa por situações assim, né? Então tem muitas histórias. Parabéns, né, os taxistas. NTV News terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.